Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável, que é aquela ideia, de todo nutricionista ao desempenhar a sua função em qualquer que seja o espaço. Estabelecer um equilíbrio nutricional atrativo aos olhos da criança na fase escolar é um grande desafio, principalmente na criação de uma alimentação balanceada e nutritiva para o desenvolvimento infantil e ao longo de toda a vida. A escola é o espaço onde se promove a educação formal e cabe a ela também discutir e apresentar a relevância do que é importante, conhecer acerca das possibilidades de promoção de uma vida com mais qualidade. E aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo existe alguns projetos de lei que estão em tramitação e que asseguram a presença de nutricionistas em instituições privadas de ensino que contemplem o ensino infantil, fundamental e médio aqui no nosso estado. É para falar sobre esse assunto que nós conversamos agora com a diretora de Educação de São Caetano do Sul, Daniela Ikawa, e com a professora e nutricionista, Marcela Previato Ferreira. Sejam muito bem-vindas, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Daniela, vamos começar falando então sobre essa importância, São Caetano especificamente tem um modelo muito interessante que é aplicado nas escolas, inclusive de hortas escolares, Essa merenda que mudou o nome, Agora é chamada de alimentação escolar. E claro, tentando trazer cada vez mais ou levar esses hábitos para as famílias também. Porque não adianta só o aluno ter na escola, aquela alimentação saudável, o que se recomenda de fato, e quando chega em casa isso não ser replicado, Isso mesmo. A ideia, de ter um programa relacionado à educação alimentar e nutricional é de trazer essa perspectiva da importância de uma nutrição equilibrada, balanceada, tanto no ambiente escolar quanto na casa dessas crianças junto às suas famílias. Então, em São Caetano, a gente organizou um programa, recém-lançado, que é o ProNutri, e ele traz como base tanto a alimentação escolar, potencializando as possibilidades de nutrição na escola, mas desenvolvendo também um trabalho educacional dessas crianças junto às suas famílias. Então, é uma série de ações desenvolvidas no município em parceria com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS, para que a gente proponha algumas ações com as crianças e com as famílias. E nesse projeto, além de melhorar, qualificar a alimentação escolar, que é oferecida pelo município, nós organizamos também um projeto de hortas pedagógicas, hortas escolares, para que esse espaço também se constitua, enquanto uma ação importante de a criança conhecer de onde vêm os alimentos, como esses alimentos são produzidos, entender o ciclo de produção e vivenciar esse momento. Então, entender que precisa plantar uma muda ou uma semente, aguardar o período de crescimento dessa planta, entender como funcionam os cuidados necessários até a colheita e fazer com que essa produção das crianças faça parte do cardápio de alimentação que é servido nas escolas. Daniela, dentro do ProNutri, tem uma vertente, um desdobramento muito interessante, que é justamente algumas mães que trabalham nessas hortas escolares, Elas podem participar. Então, são selecionadas algumas mães que, inclusive, recebem, para fazer esse trabalho. E é muito, muito interessante, De onde veio essa ideia? Conta um pouco mais esse formato, porque pode, inclusive, servir de inspiração para outros municípios do estado. Com certeza, é um programa que teve início agora recentemente, mas foi idealizado também no primeiro semestre, que são as Mães Acolhedoras. É um programa vinculado da educação em parceria com a Secretaria de Assistência Social, no qual a gente selecionou mães que são mães de alunos da nossa rede e que podem fazer parte, das ações na escola, atuando principalmente nas questões relacionadas à alimentação e ao cuidado dessas hortas pedagógicas. Elas recebem um auxílio, são selecionadas a partir de critérios relacionados a questões de vulnerabilidade social, renda, e passaram por um movimento formativo ao longo do mês de agosto sobre horta, sobre alimentação, sobre nutrição, para que a gente pudesse, inseri-las nas nossas escolas de forma qualificada.
E além de receber, claro, né, essa possibilidade de emprego e elas recebem também essa qualificação, né? Para que futuramente, então, elas possam até trabalhar em outros lugares. Como você disse, elas passam por essa capacitação antes, né? Exatamente. Então, quer dizer, você acaba qualificando também para futuros postos de trabalho também. Com certeza. É uma atuação que a gente, enquanto área da educação, se preocupa muito com o aspecto formativo de quem faz parte, né, dos nossos ambientes escolares. Então, passamos por esse movimento intensivo de formação ao longo desse último mês, mas a perspectiva é de que mensalmente elas tenham acesso a um movimento formativo, né, e o próximo que está programado tem a ver com as hortas, né, o plantio, o cuidado na produção de mudas, de sementes, e na sequência a gente já tem também organizada uma ação junto com a equipe da nutrição para falar dos aspectos da alimentação, né? E para complementar, a gente também tem nessa vertente de ação com as famílias, nós organizamos um movimento que nós estamos chamando de Escola de Paz, que é um movimento online, né, de ações mensais. E a primeira ação que vai acontecer é uma ação formativa para tratar desses aspectos relacionados à alimentação e à nutrição, junto com a professora Marcela da USCS. Marcela, conta um pouco pra gente, né, inclusive como professora, também como nutricionista, né, qual o tamanho da importância, de que essas crianças recebam ou tenham essa modificação de ideias ou de conceitos ou de alimentação realmente desde a base? Porque a gente sabe que, claro, muitas vezes em casa isso não é passado da forma correta, mas se isso é fortalecido por meio da escola, por meio desse período que elas ficam na escola, muitas vezes durante o período integral, isso forma todo o futuro, né, na verdade, né, são hábitos que você desenvolve e mantém ao longo da vida e consegue até levar para dentro de casa, né, levar para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, para quem mora ali no seu núcleo familiar, né? A importância é extrema. Levando em consideração que o hábito alimentar, ele vai ser construído na infância. Então, a relação que essa criança tem com o contato com o alimento, com a diversidade alimentar, isso vai trazer não só a seguridade, então a relação com os aspectos de segurança alimentar e nutricional, o acesso ao alimento em quantidade, em qualidade, de modo diversificado, e isso vai reverberar lá na vida adulta. Então, nós sabemos hoje um aumento expressivo, exponencial da obesidade infantil, do surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, de forma cada vez mais recente na população. Então, qual é o papel da nutrição? Trazer estratégias e que, sobretudo, elas sejam facilitadoras para o dia a dia, uma consciência sobre o consumo alimentar de forma menos industrializada. Então, esse contato, a possibilidade dessas hortas pedagógicas já trazem algo que nós identificamos por meio de estudos epidemiológicos, que muitas crianças, muitos adultos e jovens não sabem de onde vem o alimento que consomem. Como fazer uma higienização correta e como inserir isso de maneira mais facilitada no dia a dia. Então, o papel do nutricionista é fazer essa ponte técnico-científica para a aplicabilidade no cotidiano, sem grandes dificuldades. E o consumo de alimentos ultraprocessados, ele acaba causando efeitos deletérios ao longo da vida. Então, as estratégias de educação alimentar e nutricional que serão trabalhadas com essas crianças, que vão servir também para instrumentalizar esses pais, para inserir de maneira mais efetiva isso no dia a dia, ou muitas vezes trazer a manutenção de um hábito alimentar que já seja equilibrado, que já seja saudável e, por exemplo, trabalhar com essas mães acolhedoras, porque elas também vão servir como multiplicadores de uma informação de educação alimentar e nutricional. Agora, quem tem filhos ou quem tem contato com crianças, né, sabe a dificuldade que é fazê-las adquirir bons hábitos, né? Ou comer Exato. o que deveria ser o necessário ou o importante, né? Todo mundo fala, o importante é aquele prato colorido, né? Então, por mais brincadeira que você faça, por mais bandeirinha que você coloque, ou, né? Enfim, é muito difícil. Aí, nesse sentido, quais são as estratégias que podem ser usadas pelas famílias
até para deixar um pouco de lado essa questão que vocês falam de alimentos industrializados, ultraprocessados, que, claro, acaba sendo muito mais fácil, até na correria do dia a dia, acabam compondo, em sua maioria, a lancheira das crianças, porque é muito mais fácil você comprar uma bolacha tida como integral ou tida como natural e colocar ali na lancheira do seu filho ou da sua filha, você tem a falsa ideia de que aquilo está sendo bom, né? Ou está se fazendo bem para a saúde. Exato. Um primeiro ponto muito importante é imaginar que para uma alimentação equilibrada e saudável, existem contextos que precisam ser facilitados. Então, eu não preciso promover grandes mudanças de forma inicial. A criança, ela vai aprender pelo exemplo. Então, o primeiro fator importante é a oferta de alimentos. Então, é ter contato com o alimento, com a cor diferente, com modelos de texturas diferentes para uma mesma preparação. Então, vamos considerar um alimento específico que, em geral, as crianças gostam. Batata. A batata pode ser consumida em uma multiplicidade de maneiras, né? Dá para ser preparado de diversas formas. Então, em geral, qual é o tipo de batata que as crianças têm acesso habitualmente? A frita, a que já vem no pacote. Mas se eu instrumentalizo essas famílias com informações do tipo, priorize um tempo para realizar a compra das suas refeições. O local onde vai ser feita essa compra, ele deve ofertar mais alimentos frescos in natura. Existem formas diferentes de apresentar um mesmo alimento e estimular essa criança a consumir. Eu acho que a grande importância é não ter objetivos amplos no início dessa mudança de educação alimentar e nutricional. Conseguiu inserir uma cor a mais no prato? Isso já é positivo. Conseguiu inserir lanches intermediários onde eu tenha uma fruta sendo inserida? Ótimo. Eu vou enriquecer, por exemplo, uma preparação muito consumida por crianças que são hambúrgueres, com uma planta alimentícia não convencional, que é de fácil cultivo, que vai estar inserida dentro de uma horta pedagógica, também é algo positivo. Então, o nutricionista, ele vem não somente para dizer, é importante ter uma alimentação equilibrada e saudável, mas como eu posso fazer isso na prática? Então, qual é a rotina que eu preciso ter para que eu tenha uma alimentação mais equilibrada e saudável? Eu vou começar com o objetivo que minha criança consuma 5 cores diferentes no prato? Não necessariamente. Se eu partir de um prato monocromático para 2 cores, para 3 cores, eu já tenho um avanço. Inserir essa criança na preparação do alimento estimula também. E para isso, nós conseguimos traçar estratégias que sejam mais facilitadoras. E eu acho que tem um outro aspecto que a escola contribui muito em relação à alimentação, a escola pública dizendo, né? A alimentação que a criança consome nos horários de refeição e lanches que são oferecidos. Tem a perspectiva de trazer alimentos diferenciados, buscar, né, consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, para que elas tenham qualidade nutricional naquilo que consomem. E quando as crianças têm acesso a uma horta dentro da escola e passam a visualizar e acompanhar todo o processo de produção do alimento, elas se sentem orgulhosas de consumirem aquilo que elas produziram. Então, é um incentivo a acessar alimentos diferentes. E uma outra ação que a gente desenvolveu também em São Caetano, que tem sido bastante positiva, é a ampla divulgação do cardápio escolar. Então, semanalmente, a gente tem divulgado às famílias qual é o cardápio que o filho terá acesso na semana seguinte. E por lá, a família vai conseguir identificar que tipo de alimentos meu filho vem consumindo, né? Abóbora, beterraba, quais verduras, quais frutas têm sido oferecidas e podem fazer com que essas crianças acessem os mesmos tipos de alimento em casa. Então, possibilita que as famílias enxerguem outras possibilidades de alimentos que elas podem oferecer em casa para fugir daquele tradicional, né? Às vezes a batata, uma abóbora ou alface e tomate, né?
Então, a gente entende que esse movimento de compartilhamento com as famílias vai favorecer esse movimento de ampliação dos cardápios em casa também. Para fazer o comparativo até, né? Poxa, o que a escola está oferecendo, o que eu posso oferecer, até em termos de criatividade, né? Mas a gente não pode ignorar que boa parte das crianças, né, infelizmente, a alimentação que elas fazem nas escolas, principalmente municipais ou estaduais, compõe grande parte do que elas comem ao longo do dia. Tem muitas crianças que, infelizmente, não têm essa comida em casa, né? Chega em casa, tem uma bolacha, água e sal quando tem, né? Senão, dorme com a barriga vazia e só vai comer no dia seguinte na escola de novo. Essa é uma realidade que assola, a gente sabe, o nosso país inteiro. E aí eu queria, Daniela, que você falasse sobre a relação entre a boa alimentação, né? Como a Marcela falou pra gente, olha, hoje grande parte das crianças está com sobrepeso, está apresentando amplos índices de obesidade, né? Agora, isso tem um impacto lá na frente, pensando em gestão pública, diretamente na saúde, né? Essa criança mal alimentada hoje vai virar um problema público para o sistema de saúde lá na frente, porque doenças vão ser trazidas e acarretadas, né? E aí, mais uma vez, a importância desse tipo de pensamento e desse tipo de introdução está sendo feita hoje na base. Exatamente, é uma ação que é preventiva, olhando para as crianças que a gente tem, né, na rede municipal ou estadual, nas redes públicas. Por isso que as políticas nacionais, né, de alimentação escolar, elas trazem de forma muito bem organizada o referencial calórico, nutricional, que é necessário ser ofertado às crianças, justamente para que haja uma garantia de segurança alimentar para elas. Que a gente sabe que há situações diversas, né, tanto no estado de São Paulo, nos municípios de outros estados também, em relação à segurança alimentar. Porque muitas delas não têm o que comer em suas casas, ou o que consomem não vai agregar, né, nutricionalmente falando, para o seu bom desenvolvimento. Então é importante que a gente consiga, enquanto instituição pública, garantir essa segurança alimentar naquele período em que a criança está presente na escola. E aí, como educadora, eu acho importante também você falar pra gente a relação entre essa boa alimentação e o desenvolvimento, o desempenho escolar dessa criança, porque tem total conexão, inclusive diversos estudos, diversas pesquisas comprovam isso, mas você consegue ver, né, acompanhar na ponta de fato. Sim, com certeza. A gente sabe que um bom equilíbrio nutricional ajuda o organismo a funcionar adequadamente. Então, todos os alimentos que são ofertados, eles contribuem para que a criança, né, tenha um desenvolvimento não só físico, mas também mental, né, tenha uma segurança desse desenvolvimento, e isso possibilita maior concentração, possibilita que haja um bom desenvolvimento do raciocínio, dos aspectos, né, de raciocínio lógico da criança, e isso contribui com os processos de aprendizagem ao longo da vida escolar dela. Agora tem outro ponto, Marcela, que eu acho importante a gente falar, que também é outra realidade do nosso estado de São Paulo, não só, infelizmente, mas do Brasil todo, mas aqui no estado de São Paulo tem sido tratado bem de perto, hoje, inclusive, como política pública, debatido aqui dentro da casa, que é a questão do saneamento e do acesso a essas famílias a um saneamento básico. Teve uma resposta sua em que você citou sobre a importância de você higienizar bem os alimentos, ou como fazer essa higienização dos alimentos de forma correta, né? Isso não tem como acontecer se não existir um saneamento básico mínimo, um acesso à água potável dentro dessa casa. Essa é uma pauta que envolve também a segurança alimentar e nutricional, porque toda vez que a gente fala em segurança alimentar e nutricional, eu falo não só na obtenção de alimentos em quantidade suficiente, adequada, mas em qualidade. E isso passa por aspectos microbiológicos. Então, o nutricionista, ele também tem esse papel como um formador de opinião e de instrumentalizar, mais uma vez, essas famílias com uma questão básica, que seria a higienização correta de alimentos que serão consumidos crus. E quando a gente fala em alimentos in natura ou minimamente processados, em geral, estaremos falando de frutas, legumes e verduras, em que sua maioria serão consumidos crus. Então, a água aonde esse alimento vai ser higienizado, a distribuição de sanitizantes, que isso é, né, para a água que vai higienizar, isso já é uma política pública nacional. Existe distribuição de hipoclorito de sódio, por exemplo, que é um sanitizante em todas as unidades básicas de saúde do Brasil.
Mas como utilizar? Então, o papel do nutricionista também é esse. A importância da higienização das mãos ao realizar as refeições. Então, tem contato com o alimento, como a criança vai trazer isso para o dia a dia. Quem produz essa refeição, sendo os pais ou não, como que vai aplicar estratégias que também sejam facilitadoras e que vão até otimizar o tempo no dia a dia. Então, a segurança alimentar e nutricional, quando eu tenho ali um espaço destinado adequado para alimentação, eu consigo pensar na refeição para uma semana ou muitas vezes para 15 dias e o controle microbiológico, quando eu faço assim, que é realizada a compra e tudo mais, já favorece não só a inserção desses alimentos, mas que eles estejam com uma qualidade, com controle de qualidade adequado para o consumo. Porque as doenças transmitidas por alimentos existem. E uma dieta rica, inclusive, em legumes, verduras, inclusive ela acaba sendo muito mais barata, muito mais econômica do que a dieta que você faz, então, escolhendo alimentos industrializados, né? Isso é uma questão que muitas vezes precisa do nutricionista também para apontar isso, né, para as famílias ou para mostrar que o arroz e feijão não são mais suficientes, né, apenas o arroz e feijão, para garantir todo esse desenvolvimento, né, que uma criança, um adolescente precisa ao longo da vida. E aí vem também o reaproveitamento, eu acredito que em São Caetano vocês façam muito isso também, dos talos, das folhas, coisas que normalmente são descartados, não são aproveitados, ou a maior parte das pessoas acha que não, né, é resíduo, né, não precisa ser aproveitado, né, então a folha do brócolis, né, a casca da banana, a casca do abacaxi, do maracujá, até mesmo da abóbora. E aí acredito que vocês apresentem essas opções. Sim, dentro desse ciclo de ações que nós faremos dentro da Escola de Paz, para promover essa educação alimentar e nutricional, nós consideramos o aproveitamento integral dos alimentos também, é uma temática que nós geralmente já vamos inserir, porque nós estamos falando de um aspecto muito importante na atualidade, que é a sustentabilidade. E dentro dessas partes que, em geral, não são aproveitadas, nós temos uma multiplicidade de nutrientes que pode enriquecer essa alimentação. Então, dois aspectos importantes. Aonde realizar a compra de alimentos? Então, eu vou em feira livre, eu vou em hortifruti, em que horário que eu tenho estratégias que vão impactar menos no custo desses alimentos? O que é mais barato? Um pacote de bolacha ou uma feira livre onde eu posso consumir alimentos que, quando estão dentro da sazonalidade, eles têm, além de um menor custo, um maior teor nutricional, um maior teor nutritivo. Então, nós também iremos trabalhar essas temáticas que envolvem como realizar essas compras, o que otimizar, o que dar maior preferência e como aproveitar os alimentos de maneira integral. Não só pensando na economia de recursos, mas também no maior aproveitamento desses alimentos. Muitas vezes famílias que são maiores, eu consigo porcionar mais essas preparações, eu tenho um alimento que tem um rendimento maior ao final do preparo. Então, tudo isso vai servir como um aspecto nutricional que favorece a economia de recursos e o aproveitamento dos nutrientes. E um exemplo que nós tivemos em São Caetano, justamente nos momentos de visita às escolas, para apresentação do programa, que foi em uma escola de educação infantil, né, chamada Cleide Auríquio. A escola organizou um lanche para as famílias, fazendo o aproveitamento total de alguns alimentos, que foram a cenoura e a beterraba. Então, ela ofereceu para as famílias um suco de laranja com cenoura, um suco de laranja com beterraba, fez pelo processador, e o bagaço, né, desses dois legumes foi utilizado para enriquecer nutricionalmente o molho de tomate que foi produzido na macarronada. Então, esse foi o cardápio oferecido para as famílias, pensando no aproveitamento integral dos alimentos. E os talos, né, da beterraba e da cenoura foram colocados em grandes bandejas com um pouquinho de água para brotarem e serem replantados na horta da escola. Então, um movimento que mostra para as famílias e para as crianças possibilidades de aproveitamento integral
de determinados alimentos. E são coisas que muitas vezes não são feitas até pelo próprio desconhecimento. Exato. Né? Como esse mesmo, né, da cenoura e da beterraba para compor o molho de tomate, por exemplo, isso são coisas que os antigos usavam, né? As nossas avós. Então são coisas que as gerações mais novas realmente muitas vezes não fazem porque não sabem. Né? E fica até mais gostoso o molho, nesse caso de tomate, por exemplo, né? Agora, secretária, fala pra gente também sobre a importância de nutricionistas nas escolas, aí voltando um pouco mais realmente para a temática que a gente abriu esse programa hoje falando, né? Que é um dos projetos de lei que promove isso, prevê isso. Na sequência, gostaria de ouvir também a Marcela. Claro, aqui a gente até agora está dando exemplos, né, disso, mas agora falando enquanto política pública realmente, né, o que essa presença agrega para esse desenvolvimento educacional? Primeiro que a presença de um nutricionista na escola garante as necessidades nutricionais do cardápio que é oferecido. Quando a gente fala de escolas públicas, são oferecidos lanches e refeições, como almoço ou jantar, em algumas unidades. E ter essa garantia de que os alimentos ofertados garantem uma segurança nutricional para as crianças, os estudantes que fazem parte daquela escola, garante a segurança alimentar necessária, prevista, né, nos programas nacionais de alimentação escolar. Quando a gente transpõe, né, para o tema do projeto de lei, que é relacionado às escolas particulares, a presença de um nutricionista possibilita que a escola tenha um olhar atento àquilo que é oferecido nas escolas. Nas unidades particulares é muito comum ter cantinas, né, que comercializam alimentos para os estudantes. E essas cantinas, de forma geral, têm muitos alimentos que são industrializados. Né, sucos, refrigerantes, salgadinhos, enfim, né, uma série de alimentos, além de outros também que podem ser, né, ter uma perspectiva mais saudável. Mas quando a gente tem um nutricionista que faz parte do quadro escolar, para além, né, da interface com a educação, no processo de orientar essas crianças, essas famílias, né, em projetos de alimentação, de educação alimentar e nutricional, o nutricionista ele pode trazer algumas orientações para as ofertas dessas cantinas escolares. Então, de evitar oferecer alimentos industrializados, ultraprocessados, tentar oferecer também frutas, outros tipos de preparos, né? E ajudar e contribuir com o processo de educação alimentar e nutricional desses estudantes. Mas é uma mudança de visão, é uma mudança cultural que eu vou pedir para a Marcela trazer para a gente daqui a pouquinho. A gente tem que fazer um rápido intervalo agora. Na volta, eu quero ouvir a Marcela falar isso para a gente. O Alesp em Pauta, daqui a pouquinho está de volta. Seja muito bem-vindo de volta ao Alesp em Pauta. Hoje nós estamos falando sobre educação versus alimentação. Estou batendo papo aqui com a diretora de Educação de São Caetano do Sul, Daniela Ikawa, e com a professora e nutricionista Marcela Previato Ferreira. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem falando aqui. Dando continuidade, então, ao que nós falávamos no último bloco, estava direcionando aqui para a nutricionista a seguinte pergunta, né? A gente estava falando das cantinas escolares em escolas particulares, né? E a importância da presença dessa nutricionista, da figura do nutricionista, do profissional, dentro das escolas, sejam elas municipais, estaduais ou particulares, mas né, especificamente nesse recorte da cantina escolar, na minha época, por exemplo, era muito comum hamburguinho, enroladinho e tal, né? Ou seja, coisas que são pouco ricos nutritivamente, digamos assim, né? São uma bomba, claro, calórica, mas o que é muito diferente de ser um alimento rico nutricionalmente, né? Exato. Quando a gente fala no contexto da educação privada, o que a gente pode levar como uma prerrogativa inicial? Que muito possivelmente essa criança, esse adolescente, tem uma família com recursos financeiros superiores a quem está no ensino público. Não que seja uma obrigatoriedade, mas em geral esse é o entendimento.
E aí, com isso, é importante falar sobre acesso a alimentos do ponto de vista financeiro? Sim, não deixa de ser importante. Mas a correria do dia a dia e o serviço de alimentação que está ali disponível está em consonância com a necessidade nutricional daquela faixa etária? Então, foi isso que você colocou. Quais são os alimentos que estão sendo oferecidos ali? Qual é o estímulo a alimentos que sejam menos processados? Então, o nutricionista ele vai entrar nesse cenário para promover alimentos que sejam atrativos do ponto de vista de cada faixa etária que estivermos falando, mas que tenha uma qualidade nutricional assegurada. A questão de levar alimentos, então o transporte do alimento do domicílio dessa criança até a unidade escolar. Qual que é o controle de temperatura, de tempo que esse alimento fica fora de uma refrigeração, por exemplo? Então, o nutricionista ele pode trabalhar com esse modelo de educação nutricional também. Aproveitamento de recursos sempre vai ser algo que nós iremos trabalhar. Então, é de suma importância que o nutricionista esteja inserido dentro do contexto das escolas e do ensino privado, porque dentro do público isso já é previsto. O Conselho Federal de Nutricionistas tem uma série de regulamentações em relação ao número de estudantes para o número de nutricionistas, carga horária, promover, por exemplo, diagnóstico nutricional dentro das escolas, que isso pode acontecer no público como no privado. Então, avaliando aquela criança que está com baixo peso ou com um peso elevado, vamos levar em consideração o que se falava antigamente. Eu tenho uma criança, essa criança está gordinha, então eu tenho que restringir a alimentação, né? Está com sobrepeso e obesidade. Muitas vezes, um ajuste básico de alimentação, eu consigo que essa criança tenha um peso considerado adequado e saudável, porém não apresente deficiências nutricionais. Porque a garantia do acesso à caloria, né, do alimento, não vai garantir que essa criança esteja bem nutrida. Até porque não existe mais aquela ideia, né, que existia antigamente de, olha, essa criança tá tão gordinha, né, olha como ela tá bem alimentada, né, ela tá saudável. É o que você falou, né? Ou seja, essa criança pode estar com sobrepeso, pode estar com obesidade e está com uma série de faltas de vitaminas. Exato. Então é o que nós podemos considerar como fome oculta, né? Ou uma obesidade mascarada em deficiências nutricionais que sejam importantes. Então a presença do nutricionista já vai assegurar um diagnóstico nutricional para a partir daí propor intervenções que contemplem essa coletividade, mesmo no âmbito privado. Muito bem, Daniela, nós temos um outro projeto de lei aqui também na casa, esse de autoria do deputado Guto Zacarias, é o projeto 561 de 2023, que inclui, então, né, na grade curricular a matéria, a disciplina de educação alimentar. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Qual é a importância? Nos bastidores, inclusive, a gente bate uma bola sobre isso e você falava, olha, isso é uma disciplina que é transversal. Não preciso ter uma única carga horária, uma única disciplina falando só sobre educação alimentar. Eu posso distribuir isso em várias, né, disciplinas, por exemplo, tornando até muito mais didático. Com certeza. Quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, ela não diz respeito a uma ou outra área, né? Ela perpassa ali por diferentes áreas do conhecimento. E em função disso é que são desenvolvidas, né, uma série de ações e projetos nas diferentes redes de ensino públicas, como que a gente já mencionou, relacionado ao Pronutri. E essas ações, elas são muito comuns de acontecerem nos grandes municípios, né, da região metropolitana, o próprio município de São Paulo, desenvolve já ações pedagógicas com foco na alimentação, na educação alimentar e nutricional. No entanto, eu, pelo menos, não tenho conhecimento de como isso acontece em outros municípios do interior de São Paulo. E quando a gente fala do estado de São Paulo, que é grande e diverso, né, de dimensões, de populações, a gente precisa ter ações que sejam propostas pelo Legislativo para que alguns projetos, eles de fato aconteçam nas diferentes redes públicas. E o fato de trazer a educação alimentar e nutricional para essa realidade de qualquer que seja o município do estado de São Paulo, é uma ação extremamente importante, porque ela traz uma perspectiva preventiva das famílias, dos estudantes,
dos aspectos relacionados à saúde, como a gente havia mencionado no bloco anterior. Marcela, quando a gente fala nessa disciplina aqui na Grande São Paulo ou região metropolitana, é muito fácil, como até mesmo acontece em São Caetano do Sul. Já tem pessoas antenadas nisso, mas quando a gente olha ou volta esse olhar para as escolas rurais, por exemplo, onde pela própria condição ali da região tem mais acesso a alguns alimentos e menos a outras, né, por conta de fatores aí realmente ambientais e agronômicos, como que fica essa questão? O trabalho de informação, de educação alimentar e nutricional na transversalidade é essencial. Porque o que a gente não pode deixar de considerar? E isso, o nosso último guia alimentar para a população brasileira, que foi publicado em 2014, também traz um olhar muito voltado para a importância de cultura alimentar regional. Então, seria interessante, primeiro, você ter um nutricionista inserido nesse conteúdo transversal dentro das disciplinas, porque ele vai adequar o modelo de linguagem de acordo com a faixa etária, que essa informação está sendo levada, trazida para dentro das escolas. E não somente isso, também uma questão de, muitas vezes, uma planta alimentícia não convencional para a região metropolitana de São Paulo é um alimento de consumo habitual para alguém que vive em regiões rurais. Então, isso já está inserido. E aí, como que eu trago essa informação? Olha a importância de você seguir a sua cultura, as suas origens de alimentação e manter uma saudabilidade. E aí, eu tendo o nutricionista inserido dentro desse contexto e trabalhando de modo transversal, primeiro, eu vou ter um contato direto com o sistema educacional, então trabalhando de modo multidisciplinar e interdisciplinar com esses assuntos, e muitas vezes também desmistificar a figura do nutricionista, que é alguém que pode estar inserido dentro da educação para dificultar o acesso à informação. Então, quem é o nutricionista? É aquela pessoa que vai tirar algumas coisas da minha alimentação, que vai mudar totalmente o meu cenário? Não, é alguém que vai trazer estratégias e uma visão de o conhecimento que aquela família tem, que aquela região, aquele núcleo familiar pertencente, ele precisa ser considerado e otimizado. Então, não tem uma padaria mais próxima para fazer a compra do pão. Como produzir um pão caseiro e que seja, do ponto de vista nutricional, enriquecedor para o dia a dia, sem desconsiderar a cultura alimentar? Então, é uma associação de fatores. Bem, e aí para a gente finalizar, gostaria das considerações tanto da Daniela quanto da Marcela, da importância desse tema, né? Tanto da segurança alimentar ou da insegurança alimentar, quanto dos nutricionistas, do papel da nutricionista ou do nutricionista dentro da educação, ser debatido aqui nessa Casa de Leis, no Parlamento Paulista. O debate ele sempre é muito importante. O diálogo, né, para a educação, ele é algo muito caro. Quando a gente fala do assunto, que é a alimentação escolar, né, que é a garantia de uma segurança alimentar, e trazendo os aspectos educacionais para essa temática, a gente tem uma garantia de que serão desenvolvidos, né, hábitos mais saudáveis, hábitos melhores, tanto com as crianças quanto com as famílias dessas crianças, desses estudantes. E que são grandes multiplicadores, né? Porque os familiares diretos de um estudante convivem com outras pessoas e isso vai se multiplicando para a sociedade como um todo. Então, o papel da casa, propondo leis que vão, né, na direção do desenvolvimento de hábitos melhores para a nossa sociedade, é de extrema importância. Considerando a inserção do nutricionista dentro dessas práticas, a gente não pode deixar de lembrar que o Brasil voltou a figurar o mapa da fome, né? Então, e isso atinge todas as camadas da sociedade. E aí esse diálogo dentro da educação e essa inserção cada vez mais fortalecida do nutricionista, primeiro, vai trazer estratégias que sejam facilitadoras para o dia a dia. Pode tirar dúvidas que sejam simples, porque muitas vezes as pessoas elas têm escolhas alimentares errôneas pela falta de informação. Então, é como um tradutor de um conhecimento técnico e científico para que as pessoas tenham
uma melhor saúde e passem por esse período de transição nutricional que o nosso país apresenta de maneira mais efetiva possível. Então, a educação e o processo educacional ali com a criança, com o adolescente, vai reverberar em políticas públicas que são pensadas para a saúde. Isso com a diminuição de custos associados ao tratamento de doenças crônicas e estratégias que sejam facilitadoras para o cotidiano. É realmente uma mudança de cultura, né? Até mesmo para que pare aquela história, né? De que, poxa vida, o Brasil é o celeiro do mundo e aqui nós figuramos o mapa da fome. Por quê? É a desigualdade, né? Mas tem que ter também o que você disse, essas informações chegando na ponta para que as pessoas saibam como reaproveitar o que a gente estava falando aqui, o talo dos alimentos, as folhas, né, Marcela? Exato. Então, é imaginar que a alimentação, ela abrange todas as áreas da vida de um indivíduo. Então, eu tenho que considerar aspectos econômicos, aspectos de conhecimento da aplicabilidade do alimento no dia a dia, a obtenção de alimentos com teor nutricional melhorado, otimização de recursos. Então, o nutricionista, ele vem para traduzir, facilitar essa informação e com isso eu tenho pessoas que desenvolvem menos doenças e têm uma qualidade de vida melhor, tem funções neurocognitivas mais bem preservadas por conta de uma alimentação equilibrada e que aí tem chance de continuar uma retomada aí para uma grande potência mundial, porque nós temos essa possibilidade, sem esquecer da cultura. Sim. Né? Agora, Daniela, são índices muito observados por São Caetano, né? Especificamente por figurar entre as cidades com maior IDH do país, né? Educação, saúde e essa questão de alimentação inclusa, né? E conversando aí com a educação, é uma preocupação já do município de muito tempo, né? Sim. Essas ações relacionadas à educação e saúde, a interface entre essas duas áreas, são grandes preocupações e o município como um todo, ele envereda muitos esforços, né, para projetos que desenvolvam a população, tanto nos aspectos educacionais, quanto de mais qualidade de vida. Então, não só dos serviços oferecidos de saúde e educação, mas como também dos ambientes do município. Parques, áreas verdes, áreas em que as famílias, né, podem ter um convívio ali de lazer mais próximo, ao ar livre. Então, são políticas públicas pensadas para o município de forma a melhorar a qualidade de vida da população como um todo. E a gente também não pode encerrar sem deixar de falar, né, sobre essa parceria entre município e universidade. A Prefeitura de São Caetano, especificamente, tem uma parceria muito grande em diversas áreas aí com a USCS, né, que é a Universidade de São Caetano do Sul. Inclusive, a USCS tem um campus, né, na capital, aqui o campus Bela Vista, mas é uma parceria que vem dando muito sucesso, muito frutos, não só na área de educação ou na área da saúde, mas na área de arquitetura, na área urbanística, né, na área de saúde. É uma coisa que realmente deve servir de exemplo para outros municípios. Né? Com certeza. A gente sempre vê, na área da educação, né, a gente sempre fala da importância de que a universidade faça parte da educação básica. Porque onde o conhecimento é produzido, se constitui, as pesquisas são desenvolvidas, né? E essa aproximação, ela é de extrema importância, porque nós, enquanto escolas, temos a vivência ali do dia a dia, né? O convívio diário com as crianças e fazendo essa interface com a universidade, inúmeras possibilidades são criadas. E não só na área da educação, né, mas na área da saúde, do urbanismo. Inclusive, o curso de arquitetura vem nos apoiando muito nos projetos de hortas escolares. Então, são parcerias de suma importância para a gente. Só fazendo um parêntese nisso que você falou, da parceria entre o curso de arquitetura com essas escolas, é muito interessante, né? Porque tinha escolas que não tinham espaço para essas hortas, para que essas hortas fossem construídas por uma questão de terreno, realmente. Algumas tinham, outras não. E aí vem a USCS, então, criando, de repente, hortas verticais, procurando espaços que podem ser realizadas, né? Marcela, e aí você pode falar melhor do que ninguém, porque você é professora, né? As universidades como um todo são sustentadas por uma tríade de ensino, pesquisa e extensão.
E a USCS tem no seu DNA, né, ações extensionistas e essa associação da importância de você ter avanços na sociedade relacionados ao ensino e à pesquisa, mas a aplicabilidade disso para o favorecimento, por exemplo, de políticas públicas em todas as áreas. Então, o curso de Arquitetura e Urbanismo tem feito essa inserção super interessante, importante, assim como o curso de Nutrição, que envolve essa relação dos docentes, dos discentes da instituição e reverberar isso como um benefício para a comunidade local e que isso possa servir de modelo para ser expandido em outras regiões. Por que não, né? Nós temos esse DNA característico da extensão, todos os nossos projetos são pensados, hoje isso é um desafio para o ensino superior de modo geral, mas eu enxergo isso dentro da USCS como algo documentar o que nós já fazemos no nosso dia a dia. Esse olhar que nós temos de que todos os projetos, as atividades do ensino, que muitas vezes é voltado só para a teoria, como olhar isso na prática? Como nós vamos avançar nesses desafios e que o nosso aluno ele saia ali do ensino superior preparado para atuar na prática, com esse contato e com esse olhar. E mais que isso, não só olhar na prática, né, que é uma coisa que a USCS faz muito, que é colocar a serviço, inclusive, da comunidade do entorno. Exato. Né, o que é mais interessante. Nós temos no modelo da saúde o atendimento nas clínicas docentes assistenciais ali, onde o aluno aprende na prática e os usuários dos serviços de saúde do município vão para dentro da nossa universidade. Então, nós temos a clínica de nutrição, docente assistencial, que presta esse atendimento para diferentes faixas etárias e vários outros modelos de sucesso, como clínica de fisioterapia, laboratório de análises clínicas, clínica de enfermagem, farmácia escola, com desenvolvimento de produtos e de insumos farmacêuticos para o município. Então, todas as nossas ações, elas são voltadas não só para uma qualidade do ensino, da pesquisa, mas para essas ações extensionistas ao longo da nossa história. Bem, Daniela, gostaria de concluir? Eu só quero agradecer o convite, porque é uma temática de extrema importância para a educação e a gente vem em um movimento de ampliar as discussões sobre a educação alimentar e nutricional, dados, né, os últimos cenários que temos, como a Marcela colocou, do mapa da fome. Então, é uma temática de suma importância para ser discutida no ambiente escolar, mas estendida também para a população. Exatamente isso. Agradeço mais uma vez o convite. Acho primordial esse contato dos nutricionistas dentro de um programa pioneiro como esse e que pode ser, sim, replicado e repensado para outras realidades e outros contextos, com a inserção do profissional. Daniela, Marcela, gostaria de agradecer demais aqui a presença de vocês, todos os esclarecimentos, esse bate-papo. E, claro, agradecer você pela audiência, pela companhia até aqui. Esse foi mais um Alesp em Pauta. Até o próximo.